Brasília, 20 de agosto de 2019, Sargento Vidal, presidente Célio Evangelista. O que o senhor tem a falar da economia brasileira para o povo brasileiro? Minha gente, meu abraço. Economia hoje é o tema espinhoso para a bandidagem que assumiu o poder, não para mim. Eu estou com 243 trilhões de patrimônio para empreender e tenho no bolso apenas a quantia de 985 trilhões de dólares para empreender isso. Então eu estou dormindo de peito aberto e dedão espalhado, como diz o gaúcho lá na minha terra. O problema é para essa gente que está no poder aí. Eles não têm do que fazer dinheiro, porque quando o Lula assumiu, ele reuniu o pessoal dele, os ministros dele, e o Palocci, pessoa muito ponderada, disse que não podiam fazer uma economia com uma inflação menor de 10% ao ano. Era necessário isso para poder consolidar o plano real. O Lula disse que tinha feito a vida dele falando contra a inflação, não ia fazer um governo agora de inflação e não queria saber de inflação. Daí o que eles fizeram? Palocci, enfim, a equipe econômica do Lula, inventaram o sistema financeiro monetarista de Estado sem economia. Atendia o Lula em todos os propósitos deles. Atendia o Lula no socialismo, no comunismo, na corrupção, na roubalheira, em tudo. Sistema inédito no mundo. Foi o Brasil que inventou isso. Então daí o que aconteceu? O real até aquela época era lastrado em dólar americano. Eles fizeram uma lei ali que não lastreava mais em dólar americano e sim ativos líquidos. Para fazer os ativos líquidos tinha de haver superávit no balanço de pagamentos. Para haver superávit no balanço de pagamento tinha de ter exportação. Não havia exportação, para isso o que eles fizeram? Eles fomentaram o agronegócio e abriram o país para a roubalheira de minerais e de tudo, e dali ouvem os grandes mineradores do mundo inteiro roubando tudo e deixando um pouco aí para fazer o que eles chamavam de commodities. Em cima dessas commodities, então, eles inventavam exportações, eles tiravam notas frias e tal, e daí faziam o superávit, e através do superávit bancário, então, eles inventavam os ativos líquidos que eles diziam. E em cima dos ativos líquidos seriam reservas do Banco Central, não existia, só existia nos balanços frios deles. Eles emitiam real, era real falso desde aquela época. Por isso, a dívida do Brasil aumentou de 486 bilhões, que era em 2003, para 7 a 9 trilhões, que é hoje. Hoje a economia está 1/3 do tamanho que ela era em 2003. Então não tem mais aonde eles tirarem ativos líquidos para fazer real. Então eles estão metendo a mão na Previdência, que é a única que tem 2 trilhões e 500 bilhões ainda de crédito. E aí a reforma da Previdência para isso, era para eles transformarem esse crédito em ativos líquidos para cobrir quase 2 toneladas de real falso que eles imprimiram de janeiro para cá. Então essa situação do Brasil é a mais terrível do mundo. Não existe em nenhum outro país do mundo uma situação como nós estamos hoje. E em cima disso, então, o Banco Central não teve outra saída a não ser declarar que o Brasil entrou em depressão econômica. A depressão econômica, para quem não entende de economia, vem primeiro um processo inflacionário. É o que está acontecendo na Venezuela, uma inflação de 2.500%. Depois da inflação, então, vem a retração econômica. A retração econômica começa daí as pessoas a vender patrimônio para poder manter o negócio delas. E depois da retração, então, daí vem a depressão. A depressão, quando ninguém tem mais nada para vender, é como o lagarto daí no inverno. Tem de comer o próprio rabo porque não tem mais o que eles achar para sobreviver. Essa é a situação do Brasil hoje. O Brasil está comendo a própria cauda dele. E não tem como eles tirarem o Brasil dessa crise, porque é só fazendo o que eu fiz.
Agora, eles não podem fazer o que eu fiz, porque não tem como repetir. O processo foi feito dentro dos furos internacionais, foi feito bem feito. Em final de contas, eu sou profissional. Eu não estou no Brasil aqui atendendo situações eleitorais e nem atendendo interesses próprios meus. Eu estou encerrando um período que eu comecei lá em 69 com o general Golbery e os grandes generais das Forças Armadas que administravam o país até 85. E fiquei com o encargo de agora recuperar o ideário da Revolução de 64 depois que houvesse o suicídio de poder que está vendo aí. Então, agora, o suicídio de poder está se completando com a depressão econômica. A depressão econômica vai acabar com as oligarquias do poder. O que são as oligarquias do poder? É o que nós chamávamos antigamente a República do Café, formada de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Foi os que colocaram o Lula no poder em 2002, pensando dar um golpe nele para depois voltarem ao poder. Então, acabou ali naquela época, e aí eles não conseguiram também fazer com que a economia do país se mantivesse, porque era só roubo e gasto, e gasto, e gasto, e eles emitindo real frio, através dos ativos líquidos. Ativos líquidos eram contas que eles faziam e mostravam para o FMI os balanços ali, e foram aumentando as dívidas, e nesse tempo todo não aparecia a inflação, porque a inflação, no caso que eles faziam aí, de emissão de dinheiro frio, então a inflação, ela aparece no patrimônio da economia, no estado real da economia que a gente diz. Então as pessoas, os empresários vão começando a ter de vender, primeiro um caminhão, depois ele vende um terreno, depois ele vai vendendo as coisas para manter a empresa dele. E esse aí, então, é o princípio da depressão, que começa, então, já na retração. A retração econômica do Brasil aconteceu violentamente, não foi noticiada, porque nesse tempo já o nosso sistema de notícias aí estava todo ele sob o domínio da bandidagem no poder. Então não havia notícia boa de nada aí, só do lado deles lá. O povo não ficava sabendo disso. Houve uma debandada de empresas do Brasil, todas as grandes empresas daqui foram embora. Inclusive tem empresas nossas no Congo, a maior parte na China, no Paraguai, no Chile. E aí reduziu só nas oligarquias do poder. Aí reduzido nas oligarquias do poder, agora nós entramos com o checkmate final. A depressão econômica que vai acabar com as oligarquias. Quando as oligarquias do poder tiverem desaparecido, então daí eu vou entrar com este remédio aqui. Este é o remédio que eu estou agora receitando para o Brasil. Estou trazendo para a Ilha das Cobras tudo que é cobrinha bonita que tem no mundo. Nós já temos lá uma fauna bastante boa na Ilha das Cobras. Agora descobrimos uma cobrinha lá na Índia, bem pequenininha assim, mas é uma beleza. Já mandei buscar para a Ilha das Cobras. Essa aí vai ser a população que vai recepcionar o pessoal que vai ser tratado com este medicamento aqui. É claro, dentro da lei, do direito e da justiça, que também no livrinho que, por sinal, eu escrevi. Um abração, minha gente. Brasília, 20 de agosto de 2019. Presidente, um grito na saúde agora, presidente. Gostei. Um abraço, meu povo. Estou a rigor agora. Como vocês estão vendo, não é mais a empáfia do paletózinho e gravata para ficar atrás de um birô no Palácio do Planalto e sair com segurança. Inclusive o Bolsonaro agora compra não sei quantos milhões ele pagou em automóveis aí para a segurança dele. Um covarde, cafajeste, bandido, safado, miliciano, tem de andar desse jeito. Tem vergonha da farda. Vergonha porque ele foi expulso do exército por cafajeste, por bandido. Não serviu nem para milico lá, varredor de Gramado.
Que tem também no quartel, tem isso. É um povo selecionado, mas de vez em quando aparece como apareceu o Bolsonaro. Mas as Forças Armadas não têm espaço para esse tipo de gente e jogaram ele fora. Então eu tenho vergonha da parte dele, não. Eu me orgulho. E me orgulho demais porque, pelo livrinho que por sinal eu escrevi, eu sou hoje o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E mais uma notícia para vocês. Elas estão esperando apenas um papelzinho que está para sair aí, para saírem a campo com isso daqui. Então, esta aqui é a receita da saúde pública no Brasil. Este é o remédio. Então, primeiro nós temos de tirar da saúde pública a bandidagem que acabou com ela. Para isso, eu preparei um hospital para eles, na Ilha das Cobras. Estamos trazendo cobra de toda a parte do mundo para recepcionar essa gente lá. Quando as Forças Armadas, que eu comando, começarem a aplicar o remédio neles. Agora, a saúde pública no Brasil, depois dessa limpeza aqui, eu estou aguardando o meu pessoal, inclusive são cientistas da saúde, os melhores do mundo, que vão empreender a saúde no Brasil. Não vai ter saúde pública no Brasil, nem saúde privada. Vai ter a saúde do povo brasileiro. Nela vão se tratar e ser atendidos ricos e pobres, miseráveis e poderosos, todos dentro dos mesmos hospitais, com os mesmos médicos, sob os mesmos medicamentos. E por sinal, falar em medicamentos, os medicamentos alopáticos no Brasil praticamente vão se acabar. Como os bancos vão se acabar na hora que o sistema financeiro previdenciário do Brasil estiver funcionando. O sistema alopático aí, que também é uma bandidagem sem tamanho. Os piores bandidos que a terra está esquentando, porque estão envenenando o povo. Eu, por exemplo, não tomo um comprimidinho de farmácia, coisa nenhuma. Eu me mantenho com um chazinho, com ervas. Eu tenho medo de passar na frente de uma farmácia. Isso vai se acabar tudo no Brasil. O sistema que eu estou trazendo para o Brasil dispensa até médicos, para vocês terem uma ideia. E ele vai sair caro. É só um país riquíssimo como é o Brasil que vai implantar isso pela primeira vez na face da Terra. Aí vocês vejam o tipo de cientistas que eu desintoquei durante todo esse tempo que vocês pensam que eu estava sendo massacrado. Eu não estava trabalhando. A gente trabalha desse jeito. Quem vem aqui para este planetinho para fazer o que eu estou fazendo, trabalha assim. Então eu não estava sendo massacrado nem nada, eu estava usando a bandidagem para fazer o estardalhaço de palco, que eles são acostumados a fazer, manter a plateia do circo, que eles são acostumados a manter, e para mim fazer o trabalho que agora eu estou começando a apresentar no Brasil. Eu acredito que na próxima semana o meu pessoal, chefiado o meu ministro, por sinal, falando em saúde, quem está chefiando a equipe de cientistas da saúde é o meu ministro que vai cuidar do patrimônio da nação, o ministro-chefe do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional tem muito a ver com a saúde também. Então é ele que está chefiando essa equipe. Eu não vou adiantar nada agora porque é muito grande para a cabeça de vocês. Vocês imaginam Deus lendo a Bíblia. Agora imaginam, de repente está alguém aí que vai surpreender vocês aí. Então é preciso que comecem a ver a coisa implantada. Hoje nós estamos no Brasil com o maior índice de apodrecimento humano. Cada 3 pessoas diagnosticadas, uma é cancerosa. Não existe no mundo outra população assim. Por quê? Porque esses bandidos que estão no poder aqui, desde que nós, fardados aqui, saímos dele em 85, só tem matado a nação. José Sarney é o principal deles.
E por sinal ele vai ter de dar conta de 5 tonéis de diamante que estava na Caixa Econômica Federal, e ele e o Lobão sumiram com isso de lá. Eu estou levando amanhã para a Polícia Federal as providências sobre esses diamantes e mais outras coisas também. Então, a partir disso, essa bandidagem só se preocupava em levantar as labaredas do inferno para onde eles vão voltar, com este medicamento que eu estou receitando para eles. Então, o sistema de saúde do Brasil vai ser o primeiro no mundo, porque esses cientistas que vão instalar o sistema de saúde, vamos dizer assim, quase coisa de ET aqui no Brasil, eles também vão montar as grandes empresas aqui de tratamento de saúde para a humanidade inteira. Então nós não vamos fazer propaganda de medicamentos no mundo. Simplesmente essas grandes empresas que vão se localizar aqui no Brasil para produzir equipamentos hospitalares, produzir ferramentas cirúrgicas, produzir, enfim, aquilo que a medicina dos ETs vai trazer para a Terra. É bem diferente do que vocês conhecem. Então esse pessoal aí vai produzir isso para a humanidade inteira. Quer dizer, nós temos um mercado de 7 bilhões e 100 milhões de pessoinhas para atender aqui do Brasil. Aqui vão ser localizadas essas grandes indústrias de saúde pública. Então, a medicação vai ser totalmente diferente. Eu vou adiantar uma coisa para vocês, por exemplo, a medicação vai ser praticamente distribuída na água. As pessoas, ao tomarem água, elas estão recebendo 30% de nutrientes e 70% de saúde. Nós queremos renovar as nossas pessoas que ainda tiverem condições, as pessoas de 30 anos para cima, que tiverem ainda o sistema metabólico deles, o sistema imunológico deles ainda não tão comprometido, nós prometemos que renovamos a vida deles de 10 a 25 anos. Isso quer dizer que o velhinho aqui, dos seus 75, vai passar lá por 50 de novo. Porque eu sou o primeiro da fila, depois vai vir os restos atrás. Mas esta é a notícia que eu estou dando para vocês, e isso não é conversa mole. Vocês vão ver o que os ETs produzem aqui na Terra. E a receita para os que estão matando 94 pessoas por dia nos corredores do Sul, a medicação é essa aqui. E o pessoal que vai tratar deles na Ilha das Cobras lá, está vindo de todas as partes do mundo, cobrinha de todo jeito, uma picadinha só e você foi o sujeito. Um abração para vocês. Então, o grito de guerra do povo brasileiro, selva! Um abraço, doutor. Outro. Brasília, 20 de agosto de 2019. Presidente Célio Evangelista, presidente constituinte. E agora, presidente, como dentro da Constituição, o livrozinho que o pessoal fica ironizando, chamando de livrinho, né? E esse livrinho está dando show aí no planeta todo. Dentro da Constituição, nos incisos, artigos, dê um endereço para o povo onde te deu o direito de ser o presidente constituinte. Explica para o povo aí de forma bem didática, doutor. Então, meu povão, meu abração. Na Constituição não se tem direito. Os direitos emergem da Constituição. Não existe direito sem uma Constituição. Isso, os cristãos que lerem a Bíblia, com certeza, eles já leram as epístolas de Paulo. Paulo foi o grande jurista romano da época da escola de Jesus, inclusive graças à desenvoltura jurídica dele, foi o que não deixou a escola de Cristo morrer. Foi ele que levou ela para o mundo, dada a envergadura jurídica dele nos tribunais. Então, o apóstolo Paulo é um dos grandes juristas, vamos dizer assim, depois de Moisés, na área cristã agora, que disse: eu não saberia que matar é pecado, o crime,
se não houvesse uma lei dizendo não matarás. Então esse é o princípio do constitucionalismo. A humanidade começou a ter noção do certo e do errado, do ético e moral e do imoral, quando recebeu os 10 mandamentos, a primeira constituição do mundo a qual Paulo se refere. Então, Paulo diz que começou a saber que matar era crime porque dentro da Constituição dada por Deus estava dito não matarás. E se ele não tivesse isso ali, ele não sabia que matar era crime. Então, os direitos todos partem da Constituição. Onde não houver uma Constituição, não existem direitos. Existem costumes, existem tradições, mas não direitos. O direito parte da Constituição. Então, aqui você tem originalidades de poder. A originalidade máxima é do poder constituinte, que é formado de nação, território e soberania. Esses 3 elementos aí formam o poder constituinte, que também é chamado de povo. Povo, poder constituinte e soberania dizem a mesma coisa. Então, partindo disso aí, nós estabelecemos na Constituição o mecanismo que exclui os golpes de Estado, as deposições de governo, as revoluções, as guerras civis, e transfere para o foro de soberania todas as desavenças do mundo político, enfim, da dinâmica de existência da nação. E esse foro de soberania, doutor Célio, seria a ação que o senhor promulgou, seria o povo no poder, na sua pessoa? Não, o foro de soberania, ele é a Constituição. Aí, o que o povo fez foi, no dia, me parece que foi dia 8 de outubro de 2018, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Gilmar Mendes. Foi ele que recebeu a reação de cidadania. Para o povo entrar no Supremo Tribunal Federal com a reação de cidadania, era preciso que o corpo de delito que nós chamamos do país, que é o Estado econômico, social, político, de saúde, educação, tudo, quer dizer, mostrando que o poder se transformou em atividade criminosa. Então, isso aí tem de estar registrado na vida do país. Em cima disso aí, o povo então faz a reação de cidadania perante o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal é o que tipifica o foro de soberania. Então, a Constituição estabelece o Supremo Tribunal Federal ali em 2 patamares. Então, o Estado emergiu em plena ascensão criminosa e, dessa forma, o povo emerge com poder constituinte, correto? Isso. Então, é preciso haver, por exemplo, a ruptura do Estado democrático de direito. Essa ruptura acontece na fusão do voto com a bala no mandato do presidente da República. Essa é a chave da democracia brasileira, que a gente não ensinou para ninguém. Agora que os políticos começaram a aprender quando não tinha mais tempo para aprender nada. Bem, não foi maquiavelismo. Quando eu comecei um curso, isso foi ainda o presidente Figueiredo estava vivo, eu comecei daquele curso ali, daí ficou toda essa exploração de escola para lá, escola para cá e tal, mas eu tinha começado um curso de ensino da Constituição para o povo brasileiro. E daí, numa visita ao presidente João Figueiredo, contei para ele, ele me desaconselhou: não faça isso, porque pode, de repente, aquela obra que nós começamos, acabar nas tuas mãos. E aí você vai ter um inimigo contra você preparado por você mesmo. Tanto faz você ensinar para eles a Constituição como não ensinar, eles vão fazer a mesma coisa que fazem. É roubar o país, é sacrificar o povo, é destruir a pátria. Com Constituição, sem Constituição, eles vão fazer isso a mesma coisa. E eu achei que ele tinha razão, e tinha mesmo. E aí não fiz mais. E eles ficaram sem aprender, por quê?
Os grandes constitucionalistas que nós temos aqui lecionam todos lá fora, não querem mais saber do Brasil. Por causa disso, não tem espaço para lecionar. Principalmente depois que eles assumiram o poder aí, e que hoje até nas universidades, a universidade hoje é só droga, prostituição e tudo. Esses dias eu estive na UNB ali, atrás do centro acadêmico, eu saí de lá apavorado, não quis mais saber dos acadêmicos ali, dos bacharéis, porque, porra, eu não sabia se eu estava dentro de um prostíbulo, sabia o que estava lá dentro, quando você era só drogado. Aí corri lá de dentro. Então esse é o ensino jurídico que nós temos no Brasil, ou seja, as universidades que nós temos no Brasil. Então vamos lá, doutor, eu estou aqui, eu, pessoa física, estou representando o povo, por isso eu busco a explicação, para o povo também entender. O iderário de 64 que o senhor assinou, que pagaria com a vida, se funde com a anarquia das autarquias criminosas, onde o senhor fez o levante do ato o povo no poder, correto? Legalizou o seu ato. O país em ampla criminalidade institucional. O senhor emergiu com esse movimento para salvar a nação, correto? Mas não foi mérito meu. Foi as Forças Armadas que me chamaram em 64 para dar um jeito de manter o Lula no poder, porque havia aquele movimento para um golpe, o José Alencar assumir. E naquele momento não se podia nem pensar nisso, porque o Lula ainda era a estrela do Brasil e era a curiosidade do mundo e tinha a chave do cofre. Então é como dizia o general Paulo Chagas: se der uma guerra civil, sabemos como começa e quando começa, não sabemos de que forma vai se acabar e de que jeito vai ficar o país. E era aquilo ali, era a lógica. Então daí eu fui chamado para dar um jeito naquilo, e daí foi o jeito que eu dei, foi com a CPI dos Correios do Mensalão, acabando com aquela empáfia do PT, fazendo o mar de lama jorrar em cima do poder, destruímos as gangues deles, tudo ali. E aí então, a partir daquilo, eu comecei daí a ter obrigação com o que nós tínhamos começado em 64. E aí então foi que eu comecei a fazer, voltei para as minhas atividades de inteligência. E aí buscando os meus companheiros pelo mundo todo, tudo já assim, maduro, de cancha, e todos, se não tiver alguma coisa que fazer, nós morremos de tédio. Então quando alguém descobre alguma coisinha, vem todo mundo e se agrega ali para não morrer, para poder sobreviver. Então, doutor, veja bem, eu vou fazer um pedido para o povo brasileiro que ouviu esse vídeo, que se não entendeu, antes de ver de novo, vai orar a Deus, peça entendimento, porque essa Constituição nossa, ela é sagrada, ela está pautada nos 10 mandamentos, correto? De Moisés, que Deus o ordenou. Então, veja bem, é algo sagrado. Cabe e compete a você que está me ouvindo, povo brasileiro, ore a Deus, peça entendimento, porque é meio espiritual, correto, doutor? Correto. Só que daí, então, para explicar o que aconteceu. Aí, quando nós tínhamos descoberto a coisa, estava muito pior do que a gente imaginava, e eu fiquei meio desesperado, porque eu tinha os 2 pés atolados ali, enfim, eu estava atolado até o pescoço. Era responsável pelo regime do 64. Inclusive assumi isso perante a comissão da verdade. E era responsável pela Constituição que escrevi também, que estava sendo... não existia mais já naquela época. Então eu tinha a responsabilidade moral por aquilo, e havia a linha dura do Exército que sustentava com muita propriedade que a situação não estava mais para ser resolvida por discussão, mas sim pela bala. E aí foi que eu assinei então às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo instrumento que a Constituição estabelecia, que era o instrumento da processualística forense. E assumi essa responsabilidade para que não me coubesse o disfarce de pratiquei alguma coisa por ignorância. Eu não podia assumir essa responsabilidade se tivesse alguma ignorância sobre a vida civilizada, tanto de cátedra, quanto de cultura, quanto de conhecimento da dinâmica humana. Afinal de contas,
da área de inteligência da onde eu estava vindo, já com o know-how de destruição de cortina de ferro, de Guerra Fria, de União Soviética, não existia mais, e já contendo todos os avanços do subdesenvolvimento do mundo, eu não podia alegar ignorância. Então eu assumi perante as Forças Armadas, tem esse documento, vai ser colocado na ação dentro de pouquinho tempo, quando a gente consolidar isso aí. Então, desse momento em diante foi que eu assumi o povo no poder. E no dia 29 de dezembro, então, o povo me instituiu. Instituiu quer dizer, eu não sou mandatário do povo, eu não represento o povo, eu sou o próprio povo no poder. E só não sou um ditador absoluto porque a Constituição estabelece o Supremo Tribunal Federal como meu limite. Então, tudo o que eu faço tem de passar pelo Supremo. Daqui a pouco estou levando ao Supremo Tribunal Federal vários atos aí para o Supremo homologar. Então, é o meu limite. Essa é a Constituição que nós temos. Um abração. Brasília, 20 de agosto de 2019. Fala, presidente. Meu grande povo brasileiro, mega potência do mundo. Agora sou eu que pergunto. A bandeira do Brasil, a Constituição, o par de agenda e a farda, está faltando mais alguma coisa? Meu abraço, meu povo. Brasília, 20 de agosto de 2019. Presidente Célio Evangelista, o povo no poder. Presidente, que conversa é essa, esse projeto novo e radiante que o povo vai cair na graça? Não tem mais salário mínimo, é? Como é que vai ser isso aí, doutor? Meu abração, minha gente. O salário mínimo é para quem tem cabeça mínima. Vocês não lembram da época do saudoso, eu era fã dele, o Chico Anísio. Ele dizia, o salário é assim, mas a cabeça é assim, quase encostando o miolo na língua. Então era isso. Os brasileiros que estão nascendo comigo agora têm cabeça grande, têm humildade, honradez, caráter e lucidez. Essa é a minha geração de brasileiros. E nessa geração de brasileiros aí não cabe falar em mínimo em coisa nenhuma. Nós só falamos em máximo. Nós somos os donos da mega potência do mundo, que é o nosso Brasil. Um espaço para abrigar mais 800 milhões de brasileiros, sem nos atrapalhar nas áreas de produção. E temos ouro que dá para chapear a terra. Eu mostrei isso para vocês esses dias, no carregamento que estava indo pelo aeroporto de Guarulhos. 718 quilos de ouro que estava saindo por lá. Isso aí foi mostrar para vocês a quantia que Bolsonaro está roubando, porque isso sai por todas as fronteiras do Brasil. E não contente com isso, ele está incendiando a Amazônia e matando os nossos índios lá para tirar mais ouro de lá. Mas nós não vamos atrás disso porque nós temos mecanismos jurídicos internacionais para trazer todo esse ouro nosso de volta para o Brasil. Então não se fala em mínima, aqui se fala em máximo. Nós somos donos de 243 trilhões de dólares de patrimônio para empreender. Isso é o máximo, o mundo inteiro não tem igual isso. Isso significa 12 vezes o PIB do mundo. Nós temos 985 trilhões de dólares na gibeira aqui para empreender esse patrimônio. A dívida pública do mundo inteiro, para vocês terem uma ideia, dá 715 trilhões de reais. Nós temos 985 trilhões de dólares. Então eu já caminhei agora para os fóruns internacionais a proposição de compra da dívida pública do mundo. Porque esses 985 trilhões de dólares aí é o nosso troquinho. Vocês vão ver aí o que é o lastro de emissões do Brasil. Isso eu vou mostrar daqui mais uns dias. Mas esse é o troquinho que eu estou colocando. Então não existe salário mínimo no Brasil. Eu já tenho dito aí já várias vezes. No Brasil nós temos o salário básico, que é para cálculo salarial. É R$ 3.500 por mês.
esse salário básico aí vai ser também aposentadoria básica. Por enquanto nós ainda vamos ter uma geração aí que não contribuiu com a Previdência e vão ficar velhos e tal. Então esses aí vão ter R$3.500, não real frio, R$3.500 ouro, que vai ser superior ao valor monetário do mundo inteiro. Então, nossos brasileirinhos vão ter isso, aqueles que nunca contribuíram para a Previdência, e que nós precisamos dar a dignidade humana que o livrinho aqui diz que cada brasileiro aqui precisa ter ela. Então, não tem salário mínimo do Brasil, como não tem nada mínimo, aqui tudo é o máximo, nós brasileiros somos o máximo em tudo, porque nós somos a mega potência do mundo. Nossas forças armadas vão ser as máximas. Eu comprei apenas para o socorro humanitário, estavam me desafiando, tive uns probleminhas na área militar, aí me desafiaram, então daí o que eu fiz? Eu me preveni aí com 3 bombardeiros e mais uma meia dúzia de caças, troquinho, aí fizemos um negocinho aí de piarro, de soleira de porta com 2 chefes de estátua. Mas as minhas forças armadas vão ser as mais bem equipadas do mundo. Estou abrindo agora, em seguida, vaga para 1 milhão de soldados nas 3 armas nossas. Eu já designei para as forças armadas 800 bilhões de reais, mas isso aí não é para o equipamento de arma delas, é para elas fazerem estradas. Que o país está sem estrada, está sem nada, então nós precisamos. Esses 800 bilhões vai ser injetado imediatamente na economia do Brasil. Como também já requisitei ao Tesouro mais 800 bilhões que eu vou distribuir para a população que quer começar um negocinho dela. 500 mil reais para cada pessoa. Eu estou privilegiando as mulheres na fila. Então cada uma que quer montar um salão de beleza, quer montar, eu estou inclusive incentivando o artesanato, porque no artesanato nós temos um mercado extraordinário na Europa. E a Europa está conosco aí em nossos projetos. Então eu estou incentivando, então ela quer montar lá um ateliê de artesanato, lá tem 500 pila na mão aqui. E não é para ela ficar sozinha pensando o que ela vai fazer. Ela vai ter uma assistência permanente do Tesouro Nacional. Os melhores economistas, administradores e financistas vão estar assistindo o nosso pessoal, que isso a gente chama em economia política de a base do edifício econômico. Então a base do edifício econômico nossa começa com 500 mil reais para as atividades privadas, pessoais das nossas pessoas. Então, doutor Célio, presidente, o senhor está enterrando essa antiga era da mesmice aqui no Brasil. O salário mínimo acaba e agora será o salário base de 3.500 ouro para o povo brasileiro, correto? Correto. Acabou o Brasil de 1.500 até 2017, porque no dia 29 de janeiro de 2017, o povo, pela Constituição, assumiu a presidência da República, comigo instituído presidente constituinte do Brasil. Vocês saberem o que é um presidente constituinte. O presidente constituinte é o único modelo político no mundo atual agora capaz de resolver uma situação de qualquer civilização no mundo. Então nós temos esse modelo agora começando a oferecer ele para o mundo com a pessoinha do velhinho aqui. E estamos lançando isso, quer dizer, encerrando a história do Brasil, de 1500 a 2017. Do 2017 para cá começou a nascer o Brasil Novo. O Brasil Novo que tem a receita para o Brasil Velho aqui. Obrigado.